E aí, pessoal, beleza? Olha quem tá aqui na área mais uma vez, Valdir do canal Aprendendo a Aprender, para conversar com vocês sobre técnicas de estudo através da nossa aula número 3. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá o seu like pra gente, ativa o sininho para você continuar recebendo as informações atualizadas. Lembrando sempre que a Aprendendo a Aprender tem uma parceria com a Escola Universo Escolar, que trabalha com reforço escolar e aulas particulares aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital. Trabalha com aulas online e trabalha com aulas presenciais. Tem uma equipe de professores fantástica, uma equipe 100% comprometida com o sucesso dos nossos alunos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito se você precisar dos trabalhos da Universo Escolar, beleza? Então vamos, sem mais delongas, para a nossa aula número 3 do Aprendendo a Aprender Técnicas de Estudo. Então, como sempre, né? Como todas as aulas anteriores, eu começo com o provérbio que diz: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço eu aprendo. Confúcio, 551 a.C. Então, vamos lá, pirâmide, me explica como é que funciona isso. 10% nós retemos quando lemos, 20% nós retemos quando ouvimos, 30% nós retemos quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos alguma coisa. Isso é uma forma passiva de aprendizagem, gente. Ou seja, eu não sou proativo naquilo que eu estou fazendo. Mas, a partir da parte verde aqui dessa pirâmide, a verde, amarela e azul, nós começamos a ver que quando nós trabalhamos coisas com as quais eu sou proativo, nós começamos a obter melhores resultados. Então, eu retenho 70% de tudo aquilo que eu absorvo quando eu debato alguma coisa com alguém, quando eu discuto um tema com alguém, quando eu converso sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Então eu começo a recordar coisas sobre o que foi trabalhado, o que foi estudado, isso facilita a minha compreensão. Vamos lá. 80% quando nós fazemos algo. Então, quando eu assisto uma aula ou uma videoaula e eu vou praticar algumas dessas coisas, então eu vou escrever algo, eu começo a identificar pontos importantes naquilo que eu aprendi, eu começo a utilizar a prática de catalogar ícones importantes do assunto. Então, eu começo a fazer algo, eu começo a escrever, eu começo a reter muito mais de informações, porque eu retenho 80% quando nós fazemos alguma coisa. E retemos 90% de tudo aquilo que nós ensinamos para alguém, daquilo que nós ensinamos para outras pessoas. Então, quando eu começo a explicar aquilo que eu aprendi, que eu começo a resumir para alguém, toda a aprendizagem que eu tive ao longo de um tempo, aquilo começa a entrar em mim, e fica muito mais fácil de eu compreender e de eu armazenar essas informações, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre: será que apenas ler é suficiente para aprender? Pessoal, lembra lá no cume da pirâmide? Tudo que a gente lê, a gente absorve em torno de 10%. Mas isso não significa que ler não é uma coisa importante. Muito pelo contrário. Ler é extremamente importante. E vamos lá, por quê? Quando escrevemos algo, compreendemos e memorizamos melhor. Dessa forma, conseguiremos aprender um pouco mais. Escolha o que vai para o papel. Na maioria das vezes, não adianta ficar copiando toda a matéria. Procure prestar atenção no professor, em suas explicações,
e anotar os pontos de compreensão, ou seja, os pontos principais da explanação. Então nós estamos querendo mostrar o que com tudo isso para você? Que é importante você, além de ler, que você comece a escrever aquilo que você compreendeu da leitura que você fez. Comece a fazer um texto com as suas palavras, comece a descrever tudo aquilo que você leu, porque desta forma você vai começar a absorver muito mais informações. Lembra-se lá na pirâmide, quando eu começo a ouvir e ver e que eu começo a praticar aquilo que eu estou vendo, ouvindo, aquilo que eu aprendi, eu começo a memorizar melhor? Então, pessoal, quando eu começo a escrever e quando eu escrevo algo, eu absorvo melhor. Só que não adianta você ficar numa sala de aula escrevendo sem prestar atenção no seu professor. Você tem que prestar atenção nas explicações que ele está passando em sala, anotar pontos importantes desta explicação, de acordo com o texto, de acordo com a matéria que ele está passando para você. E aí você, quando chegar em casa, praticar isso que ele passou para você através da escrita. E aí começar a explanar para outras pessoas tudo aquilo que foi explicado em sala de aula. Escolha palavras-chave. Tentar anotar frases completas ditas durante a aula podem tirar a sua atenção. Falamos isso agora há pouco. Anote as palavras-chave referentes ao tema visto. Na hora de estudar em casa, use as palavras-chave para você formar textos. Então, quando formatamos textos com as palavras-chave anotadas, nós melhoramos a nossa capacidade de raciocínio e a nossa capacidade de aprendizagem. Então, pessoal, toda vez que você estiver numa sala de aula ou assistindo uma videoaula, anote pontos importantes daquilo que está sendo dito. Não tenta ficar copiando tudo, porque você não vai conseguir fazer bem feito nem o que você está copiando e nem prestar atenção naquilo que o professor está te explicando. Então, na hora de estudar, você vai ter um blackout violento, porque você não compreendeu, não absorveu o que foi passado durante a aula. Quando você vai estudar em casa e você começa a descrever aquilo que foi visto em sala de aula ou durante uma videoaula, você lembra aquela coisa que nós já falamos lá na pirâmide, que tudo que eu faço eu absorvo melhor e eu aprendo? Então, é isso que você tem que visualizar, que não basta apenas você ler, que você precisa, de alguma forma, anotar para melhorar a sua forma de raciocínio, beleza? Então, bora lá! Daniel San e senhor Miyagi, ter paciência. Gente, quando fazemos algo repetidamente, tendemos a fixar mais. Leia e releia muitas vezes, pois assim com a leitura, com anotações, fixamos o aprendizado. O cérebro precisa de repetição para melhorar a memorização. Quando estudamos o mesmo conteúdo mais vezes, passamos a refletir melhor sobre aquilo o que foi estudado. Então, vamos usar a técnica do Sr. Miyagi com o Daniel San. Vamos fazer as coisas que nós vimos em sala de aula, a nossa forma de estudar, a nossa forma de aprender, a nossa forma de compreender. Vamos fazer isso pacientemente, repetidamente. Lembra o Daniel San encerando o carro? Insera agora com a mão direita, Daniel San. Agora os outros carros, insera com a mão esquerda. Pinta a parede, despinta a parede. Sobe brocha, desce brocha, sobe pincel, desce pincel.
Daniel San. Então, pessoal, vamos lá. O cérebro ele precisa de repetição para que você domine, para que você tenha todos os movimentos e você tenha toda a concentração necessária para absorver os conteúdos estudados, você memorizar. Quando nós estudamos o mesmo conteúdo diversas vezes, e eu leio, eu reflito, eu escrevo, eu debato isso com alguém da minha turma, ou com o meu professor, ou com o meu professor da aula de reforço, o que acontece? Você passa a refletir melhor, você passa e você guarda isso, você memoriza isso. Então, na hora de fazer uma prova, de prestar o seu vestibular, o seu Enem, fica muito mais fácil você gravar tudo e estar mais seguro na hora de fazer o seu exame. Beleza? Tchau, senhor Miyagi. Tchau, Daniel San. Pratique a leitura. Leia sempre que possível. E não precisa ser assuntos relacionados à escola. A leitura desenvolve a capacidade de interpretação e compreensão. A leitura ajuda também você melhorar a sua escrita. Chame um amigo ou uma amiga e escreva sobre o assunto que você tenha aprendido durante a sua vida, seja ele qual for esse assunto. Pode ser um texto com um mínimo de 5, 6 linhas. Isso estimula a pessoa a anotar as palavras-chave do seu texto. Você estimula o seu amigo a também anotar as palavras-chave. Então, você e ele vão estar absorvendo. Mas, Valdir, está aqui, leia sempre que possível e não precisa ser um assunto relacionado à escola. Gente, o fato da pirâmide mostrar que só lendo eu retenho 10% daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente está lendo, mostra para a gente aqui, na sequência, que a leitura ela é sim muito importante, porque ela te ajuda a escrever melhor, ela te ensina a compreender melhor determinadas coisas, determinados temas e determinados assuntos. Então, quando você lê jornais, revistas, alguma coisa na própria internet, um romance, ou seja, isso ajuda você a desenvolver o seu senso crítico. Isso ajuda você a ganhar vocabulário, a você manter o foco nas coisas que você precisa, que você determinou como objetivos para a sua vida. Então você vai aprender a escrever melhor. Se você vai prestar um vestibular, um Enem, gente, uma das coisas que mais derruba um candidato são as técnicas de redação, é fazer uma redação. E você só vai fazer uma boa redação, você só vai entender algo que você está escrevendo ou um tema que foi dado a partir do momento que o seu grau de leitura está mais aprimorado. Quando os professores definem alguns livros para vocês lerem, porque o livro vai cair no vestibular, ou porque vai cair no Enem, não é só uma questão de vai cair no vestibular ou vai cair no Enem. Isso ajuda a desenvolver o seu raciocínio lógico. Então, leia sempre e sempre que possível, procure escrever coisas relacionadas ao texto que você leu com as suas palavras. E procure exercitar com os amigos sobre coisas que você aprendeu também escrevendo. E peça para os seus amigos também definirem e anotarem as palavras-chave. Você está ensinando o seu amigo está aprendendo junto com você. E lembra que quando eu ensino alguém, eu retenho muito mais as informações. É isso aí, pessoal. Bom, nós estamos indo para a nossa
última parte desta aula de hoje, da aula 3, uma aula um pouco mais curtinha hoje, beleza? Mas antes eu queria pedir para vocês mais uma vez, de coração, se você chegou até aqui na nossa aula, que você se inscreva no canal, clique no sininho e dá um like pra gente. Compartilha tudo isso que nós estamos passando para vocês, para os seus amigos ou para aquelas pessoas que você acredita que também precisam de ajuda no momento de estudar, beleza? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou legal para você, que você não compreendeu muito bem, escreve aqui nos comentários, que nós vamos ter o maior prazer em estar respondendo prontamente a todas as suas dúvidas e a todas as suas perguntas, beleza? Compartilhe o que você leu e compartilhe o que você aprendeu. Conte para um familiar, um amigo ou um colega aquilo que você aprendeu. Lembre-se de que, quando ensinamos alguém aquilo que aprendemos, fixamos melhor o conteúdo. Quando reproduzimos aquilo que aprendemos para outra pessoa, estamos revisando toda a matéria que estudamos. Assim teremos certeza de que realmente aprendemos o suficiente. Bom, vocês já devem ter compreendido o porquê que eu começo todas as nossas videoaulas com aquele provérbio chinês do Confúcio. Lembram? Que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. E a pirâmide de Glasser, que mostra que tudo aquilo que eu estudei e que eu aprendi, quando eu compartilho com outras pessoas, quando eu ensino outras pessoas aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu compreendi e tenho capacidade de explicar para alguém, eu vou aprender ainda mais, eu vou absorver ainda mais o conteúdo estudado, o conteúdo aprendido, porque eu estou compartilhando, eu estou dividindo com essas pessoas aquilo que eu aprendi. Então, quando você reproduzir algo que você aprendeu, pode ter certeza de uma coisa: o resultado que você vai ter vai ser muito acima, talvez, daquilo que você mesmo esperaria. Beleza? Pessoal, vamos nos ver na próxima aula, na aula 4, que vamos voltar a falar de técnicas de estudo e quero ver você aí comigo, hein? Até a próxima aula e um forte abraço para você do Valdir.